Olá, bem-vindo ao Out of Bounds, o canal de basquetebol totalmente em português. O meu nome é Vitor Bessa e hoje trago as minhas previsões para a época da NBA 2020-2021. Vou começar com este vídeo sobre a Conferência Este, depois irei publicar mais dois vídeos sobre a Conferência Oeste e ainda as minhas previsões sobre os prémios deste ano. Se gostas deste tipo de conteúdo, partilha o canal, subscreve e deixa like neste vídeo. Yeah, wow, where we at now? I don't really got no time to play around. Wow, making beats up in my playground. Since I was a kid, I knew I always said to make sound. Wow. Yeah. Em número 15, os Cleveland Cavaliers. Numa situação ainda de rebuild, os Cavaliers têm, principalmente esta época, que desenvolver as suas peças futuras. Colin Sexton, Garland e Isaac Okoro, que adquiriram como a quinta pick overall nesta época. Durante a pré-época deste ano, Isaac Okoro já mostrou algumas das suas qualidades defensivas, mas ainda assim, as suas potencialidades ofensivas são uma dúvida que pairam sobre os adeptos de Cleveland. Os Cleveland estão, na minha opinião, no fundo desta tabela porque ainda têm algumas situações por resolver. Kevin Love encontra-se infeliz na equipa de Cleveland já há 2 anos para cá, e Kevin Porter Jr., que foi acusado de uso impróprio de arma de fogo após um acidente, são alguns dos problemas que o front office de Cleveland tem que lidar. Assim sendo, com o aumento da força das equipas na Conferência Este, penso que os Cleveland serão os últimos classificados este ano. Em número 14, os New York Knicks. Apesar de terem uma sólida pick no draft em Obi Toppin, a verdade é que a off-season não correu bem à equipa de Nova York. Mais uma vez não conseguiram atrair free agents para o seu plantel e não conseguiram melhorar o seu roster. Roster esse que é bastante esquisito no que diz respeito à nova NBA, pois existem muitos poucos especialistas de 3 pontos, o que faz com que a área de pintada seja extremamente sobrecarregada. Esta época vai ser bastante essencial para desenvolver as suas jovens estrelas, em RJ Barrett e Kevin Knox, principalmente este último. A época passada foi uma época terrível para Kevin Knox, tanto a nível de pontos como a nível percentual de campo e da linha de 3 pontos. Assim sendo, penso que o futuro desta equipa será fazer tanque e tentar ficar com uma das últimas posições na tabela da Conferência Este para conseguir mais picos futuros. Ainda assim, penso que eles são um bocadinho mais fortes que os Cleveland Cavaliers e ficarão então à frente destes na tabela da Conferência Este. Em número 13, Detroit Pistons. Os Pistons neste momento encontram-se no limbo da NBA, pois não sabem se iam desenvolver as suas estrelas futuras ou então procurar algo mais. No início, achava que eles iam procurar desenvolver as suas estrelas futuras, pois decidiram não renovar com Christian Wood. E fazia sentido. Christian Wood pedia bastante dinheiro e eles ainda estão em princípio de renovação, não valia a pena darem tanto dinheiro por este jogador. Mas passado pouco tempo, investiram em 2 centers, Jahlil Okafor e Mason Plumlee. Plumlee ainda tem um contrato bastante considerável, e depois Jeremy Grant, que apesar de ter sido um grande jogador na Bubble e ser aquele protótipo 3&D, a verdade é que o contrato parece-me ser um bocado sobrevalorizado. No draft, fizeram 2 grandes escolhas, Killian Hayes, para mim candidato a Rookie of the Year, que já foi dito que será titular da equipa de Detroit. E depois Saddiq Bey, que caiu bastante nos draft prospects e é um verdadeiro marcador de pontos, assimila-se muito a Rudy Gay talvez, se calhar ligeiramente melhor a nível defensivo. E claro, essas estrelas vão poder crescer ao lado de Derrick Rose e Blake Griffin. Ainda assim, não sabemos bem o que é de esperar desta equipa de Detroit. Tem bons jogadores, como eu disse, Griffin e Rose, e tem jovens jogadores que têm futuro, como Killian Hayes e Saddiq Bey. Mas depois tem um roster bastante estranho e será difícil saber o que é que este front office quer. Se quer então fazer tanque e esperar para mais picos no futuro, ou então lutar por algo mais. Em número 12, os Charlotte Hornets. Os Hornets são uma equipa bastante interessante a nível futuro da NBA, pois têm inúmeros jovens no plantel. Devonte Graham, Terry Rozier, PJ Washington, Miles Bridges e, claro, LaMelo Ball. Com tudo o que parece, LaMelo Ball irá vir a partir do banco, deverá comandar a segunda linha de Charlotte, o que parece um bocado um erro, sendo ele um criador de jogo. Era preferível ele comandar a primeira linha de Charlotte e ter um marcador de pontos como Graham ou Rozier vindo do banco. Mas ainda assim, penso que LaMelo Ball irá ter bastantes minutos de jogo, o que vai ajudar ao seu desenvolvimento. Existem algumas dúvidas que param no plantel de Charlotte. O primeiro é a nível defensivo. Esta equipa é bastante fraca a nível defensivo. PJ Washington é um bom defensor, mas o resto dos jovens, tanto Devonte Graham como Rozier e LaMelo Ball, são bastante fracos, o que faz com que tenham um backcourt um bocado fraco a nível defensivo.
Ainda a juntar essas dúvidas, temos a lesão de Gordon Hayward, lesionou-se esta pré-época, e vamos ver quanto tempo é que irá ficar afastado e como irá regressar o jogador do Charlotte, que tem sido constantemente atacado por lesões desde que trocou os Utah Jazz pelos Boston Celtics. Assim sendo, vamos ver o que é que os Charlotte vão fazer esta época, mas penso que o principal foco deverá ser desenvolver as suas estrelas futuras. Em número 11, Orlando Magic. Parece arriscado colocar os Orlando Magic tão longe de lugar nos playoffs, pois foram sempre presença assídua nos últimos anos. Contudo, na minha opinião, o plantel de Orlando apenas piorou desde a época passada. Perderam Jonathan Isaac na época passada por lesão, e esta época não irá estar presente, e Mo Bamba, um dos jovens do plantel, continua a apresentar sintomas de coronavírus desde agosto. Assim sendo, esta equipa tem bastantes dúvidas. Vucevic é claramente um All-Star e o melhor jogador desta equipa, mas precisa de alguma ajuda do plantel. Eric Gordon continua a ser a grande questão. Será Eric Gordon um futuro All-Star? Todos os anos parece que são os anos em que Eric Gordon irá explodir, mas a verdade é que isso ainda não aconteceu. Assim sendo, penso que o foco este ano dos Orlando Magic será desenvolver as suas estrelas futuras. Markel Fultz, no final da época passada, mostrou flash do seu potencial e do que o levaram a ser a pick número 1, e claro, perceber se Mo Bamba irá se desenvolver ou não. Mo Bamba foi draftado com uma stat hype em 2018, mas é verdade que com Jonathan Isaac, Eric Gordon e Vucevic teve pouco tempo para evoluir. Assim sendo, com a lesão de Jonathan Isaac, abre-se aqui uma janela para Mo Bamba mostrar todo o seu potencial e provar de uma vez por todas se é ou não uma aposta para o futuro da equipa de Orlando. Assim sendo, vai ser uma época interessante para os homens de Steve Clifford para ver o que pretendem alcançar e, claro, se conseguem ou não chegarem aos playoffs. Na minha opinião, ficarão no 11º lugar, o que os permitiria, para além de ter uma boa pick no futuro, desenvolver então as suas estrelas jovens. Em número 10, Chicago Bulls. Parece arriscado colocar os Chicago Bulls à frente dos Orlando Magic, mas eu acredito que este será um bom ano para os Chicago Bulls. Tenho algumas dúvidas no plantel, porque é verdade que o seu plantel é bastante jovem. Tem Kobe White e Wendell Carter Jr. e, claro, Lauri Markkanen, que tem uma carreira feita de altos e baixos, afetado por muitas lesões. Ainda assim, o plantel de Chicago Bulls é sólido e conta, claro, com um grande jogador, Zach LaVine, que é um dos melhores scorers da NBA e, quem sabe, um futuro All-Star. Esta equipa não é conhecida por ser muito boa a nível defensivo, mas penso que estão no caminho certo. Nesta off-season despediram Jim Boyle e contrataram Billy Donovan, que conseguiu levar os OKC aos playoffs, e assim sendo, penso que é o treinador correto para desenvolver o talento bruto que há em Chicago. Lembrar que este ano a NBA irá novamente fazer um play-in tournament, em que o 10º lugar jogará com o 9º lugar, e o vencedor defrontará a equipa que vencer do jogo entre o 7º e o 8º lugar. Assim sendo, ainda há uma pequena hipótese dos Chicago Bulls poderem chegar aos playoffs, mesmo ficando em 10º lugar. Em número 9, os Washington Wizards. Muitos prospects do que vai acontecer na Conferência Este colocam os Washington Wizards mais alto que eu, mais à frente do 9º lugar, contudo penso que será um bocado arriscado pensar nisso. Como existe um play-in tournament, penso que os Washington Wizards poderão não dar all-in nesta época e tentar desenvolver os jogadores que têm e entrosá-los. Westbrook é uma boa adição ao grupo, porque veio em troca de John Wall. John Wall não participou na época passada e mesmo assim os Wizards eram candidatos a ir aos playoffs. Só que os Wizards na época passada eram a segunda pior equipa a nível defensivo na NBA. A chegada do Westbrook não mudou isso e nada que fizeram nesta off-season melhorou o nível defensivo da equipa. Conseguiram ainda assim fazer o grande estilo do draft, ou assinarem com Danny Avdija, que nesta pré-época está a mostrar bons sinais, principalmente a nível ofensivo. Havia muitas questões se este jogador seria ou não, se o lançamento deste jogador seria ou não adequado à NBA, mas ele para já parece ser razoável da linha de 3 pontos, o que poderá ser uma boa ajuda à equipa de Washington. Assim sendo, resta saber o que é que Westbrook irá trazer de novo à equipa dos Wizards e quão bem será entrosar com Bradley Beal, que na época passada explodiu. O Westbrook, apesar de ser um jogador que gosta de ter bastante a bola, poderá ajudar aqui Beal a subir as suas estatísticas e a ser ainda melhor que na época passada, e poderá ser suficiente então para atingirem os playoffs, mesmo ficando em 9º lugar. Em número 8, os Atlanta Hawks. Os Hawks foram uma das maiores surpresas desta off-season. Conseguiram contratar Bogdan Bogdanovic, que parecia certo nos Milwaukee Bucks, Danilo Gallinari e Rajon Rondo nesta free agency, e mostraram que estão aqui para lutar de imediato pelos playoffs. Apesar de terem sido a pior equipa a nível defensivo, penso que este ano as coisas poderão mudar.
Clint Capela está mais bem entrosado com o plantel e poderá ser então a defensive force que eles precisam. Ainda assim adicionaram ao seu plantel Onyeka Okongwu, o rookie draftado este ano veio do college como uma defensive force. E apesar de ainda não ter jogado esta época, eu penso que ele poderá ser importante nesta batalha dos Hawks pelo 8º lugar. Temos ainda Cam Reddish. O jogador foi envolvido na troca de Luka Doncic e Trae Young. É um fan favorite, mas ainda não teve muito tempo para se desenvolver. A chegada de Daniel Gallinari não ajuda nisso, mas ainda assim eu penso que Cam Reddish poderá ser uma peça essencial para ajudar os Hawks a atingir os seus objetivos. Poderá ser um protótipo 3&D e nesta pré-época tem mostrado que se desenvolveu bastante e poderá então ajudar os Hawks. Assim sendo, esta equipa é das equipas mais interessantes e eu espero que consigam atingir então os playoffs. Em 7º lugar, os Indiana Pacers. Apesar de terem ficado em quarto na época passada e depois terem sido limpos nos playoffs pelos Miami Heat, os Pacers decidiram então despedir Nate McMillan e contratar o assistente de Toronto Raptors Nate Bjorkgren. Numa troca que se calhar pode ser considerada arriscada, os Pacers estão a tentar dar um novo rumo à sua equipa nos playoffs. Ainda assim, nesta off-season os seus movimentos foram nulos e com o aumento do poder da Conferência Este, não sei se os Pacers irão aguentar. E assim sendo, tenho-os a cair para a 7ª posição. Vitor Oladipo é uma das maiores incógnitas do plantel. Desde a sua lesão, que ele não tem mostrado todo o potencial que mostrou na época de 2017-2018, quando ganhou o Most Improved Player. Ainda temos Miles Turner. Miles Turner, apesar de ser um grande jogador, parece um bocado peça fora do baralho na equipa dos Indiana. Pois houveram rumores que ele estava envolvido numa potencial troca com Gordon Hayward. Assim sendo, mostra que se calhar a equipa de Indiana não está interessada no desenvolvimento deste jogador. Sobe assim no plantel Malcolm Brogdon, que é um base sólido, mas não é uma super estrela. Sabonis, que foi All-Star época passada, claro, e TJ Warren. TJ Warren é uma incógnita. Ele na bolha teve em grande plano, mas resta saber se irá manter este pace. Na minha opinião, irá abrandar um bocado e com os problemas que a Vitor Oladipo tem, eu tenho então os Indiana Pacers a caírem para a 7ª posição. Em 6º lugar, os Toronto Raptors. Os Toronto Raptors surpreenderam tudo e todos na época passada ao ficarem em 2º lugar na Conferência Este, mesmo tendo perdido Kawhi Leonard. Este ano parece-me ser algo difícil de almejar devido à força que perderam no frontcourt, com as saídas de Serge Ibaka para os Clippers e de Marc Gasol para os Lakers. Ainda assim tem um plantel sólido. Contrataram Aaron Baines para preencher a lacuna do centro, tem ainda OG Anunoby e tem um backcourt temível com Kyle Lowry e Fred VanVleet. Ainda assim a incógnita será Pascal Siakam. Pascal Siakam teve bastante bem na época regular anterior, contudo foi um bocadinho abaixo nos playoffs. Assim sendo, se os Toronto Raptors querem chegar à final da conferência, têm que ter Pascal Siakam em toda a sua melhor forma e a não ir abaixo dos playoffs. Em 5º lugar, os Philadelphia 76ers. Numa tentativa de revitalizar o plantel e depois de uma off-season incrível, onde conseguiram despachar o contrato Al Horford e ainda juntar ao plantel atiradores como Seth Curry e Danny Green, os Philadelphia 76ers tentam mais uma vez chegar o mais longe possível nos playoffs. Penso que eles poderão ficar em 5º lugar nesta conferência e não mais alto, porque poderá haver ainda algumas dificuldades na adaptação de certos jogadores ao plantel. Ainda assim, este cenário é completamente hipotético e vai depender muito se James Harden assina ou não pelos Philadelphia 76ers em troca por Ben Simmons. Assim sendo, este cenário ainda está em aberto, mas penso que o 5º lugar é um lugar sólido para os Philadelphia 76ers. Quarto lugar, os finalistas vencidos Miami Heat. Os Miami Heat pouco ou nada mudaram o seu plantel. Perderam Jay Crowder na free agency, mas conseguiram Avery Bradley e ainda Mo Harkless. Este plantel dos Miami continua forte, tem Jimmy Butler e Bam Adebayo os All-Stars da companhia e tem ainda 3 jovens jogadores, Tyler Hero, Kendrick Nunn e Duncan Robinson. Duncan Robinson é o sniper da equipa e mostrou na época passada que pode ser um bom defensor. Tyler Hero mostrou o seu all-around play, sendo letal da linha 3 pontos. E Kendrick Nunn, apesar de não ter tido uma bolha espetacular devido ao facto de ter apanhado coronavírus, continua a ser um jogador sólido. Ainda conta no plantel com Goran Dragic e ainda Kelly Olynyk e André Iguodala. Assim sendo, e apesar de terem grande plantel, não penso que possam passar de 4º lugar, porque como tiveram uma off-season muito curta, penso que vão estar a pouparem-se para os playoffs, onde aí serão letais e candidatos a chegar mais uma vez à final da Conferência Este. Em número 3, os Boston Celtics.
Os Boston Celtics entram nesta época 2020-2021 com tinto limite. Depois de perderem Gordon Hayward na free agency, depositam todas as suas confianças em Jason Tatum e Jaylen Brown. Reportes recentes dizem que durante esta off-season Jason Tatum cresceu 6 cm, o que faz com que ele seja ainda mais temível em campo e possa ser um candidato a MVP. Verdade que Kemba Walker está lesionado até janeiro, mas os Boston Celtics contrataram Jeff Teague nesta off-season, um base com bastante experiência e que poderá ajudar então os Celtics nas suas aspirações. Contrataram ainda Tristan Thompson para colmatar a falta de poder que havia dentro do garrafão e no draft escolheram Aaron Nesmith, um dos melhores atiradores da sua draft class. Assim sendo, penso que os Boston Celtics são uma equipa com bastante potencial e penso que conseguirão ficar em terceiro lugar nesta Conferência Este e tentar sonhar então com uma final de conferência ou quem sabe uma final da NBA. Segundo lugar, os Brooklyn Nets. Os Brooklyn Nets são sem dúvida a equipa com mais hype à entrada da época 2020-2021. Com um plantel bastante completo, com Dinwiddie, DeAndre Jordan, LeVert e, claro, Kyrie Irving e Kevin Durant que parecem totalmente recuperados, os Brooklyn Nets tornam-se assim um candidato ao título desta época. Apesar de muitos olharem com dificuldade para os Brooklyn Nets devido à inexperiência do treinador Steve Nash, a verdade é que Steve Nash tem o apoio de Mike D'Antoni, que será o responsável pelo poder ofensivo da equipa de Brooklyn. Assim, podemos esperar uns Brooklyn Nets completamente diferentes da época passada, que sonharão então chegar à final da NBA. E claro, em primeiro lugar, os Milwaukee Bucks. É sem surpresa que coloco os Milwaukee Bucks em primeiro na Conferência Este. Continuam a ter o MVP Defensive Player of the Year, Giannis Antetokounmpo, que não me parece estar em posição de abrandar, e tem ainda Chris Middleton. O grande problema, claro, dos Milwaukee Bucks continuará a ser os playoffs. Giannis na época passada mostrou ter dificuldades a bater as defesas, mas penso que as adições ao plantel poderão ajudar nisso. Jrue Holiday é bastante melhor que Eric Bledsoe e tem ainda vindo do banco DJ Agustin e ainda Bobby Portis. Claro que o grande problema e o elo mais fraco desta equipa continua a ser a posição 2. Tudo parecia estar resolvido com a contratação de Bogdanovic, mas isso não aconteceu. Se sendo, DiVincenzo continua a ser o elo mais fraco neste plantel e a posição que seria necessário melhorar. Ainda assim, penso que os Milwaukee Bucks conseguirão facilmente chegar ao primeiro na conferência, resta saber o que poderão fazer nos playoffs. E são estas as minhas previsões para o que vai acontecer na NBA, na Conferência este ano. Nos comentários, diz qual é que vai ser o teu top 8 e se concordas ou não. Já sabes, mais uma vez, se gostas deste tipo de conteúdos, subscreve e gosta deste vídeo. Muito obrigado.